Olá, vamos para a terceira parte da nossa receita de bolo? Assando o bolo. Olha aí, a gente já separou os ingredientes, a gente já fez a massa e agora a gente vai assar esse bolo. E são duas ações nessa parte: assumir a mediação com leveza e regras e sempre ter cartas na manga e desenvolver uma confiança no livro, no texto, no autor escolhido. Nessa aula, eu vou falar dessa primeira parte, que é justamente assumir uma mediação com leveza e também com regras. A mediação de um clube de leitura pode ser equilibrada entre leveza e firmeza, criando um ambiente onde os membros se sintam à vontade para expressar suas opiniões, mas também onde haja direção e foco nas discussões. Aqui estão algumas estratégias para a gente minimamente alcançar esse equilíbrio. Bom, leveza, atitude inclusiva. A gente precisa estar atento às diferentes formas de comunicação e presença dos integrantes do nosso clube de leitura. Isso vai depender muito da tua prática e muito da sua sensibilidade. Como é que a gente desenvolve pelo menos a sensibilidade? Você está abrindo o teu primeiro clube de leitura. Caramba, eu não tenho prática. Como é que eu vou acessar, né, as diferentes presenças e comunicações dos meus integrantes do grupo, que é importante, né? Eu percebi isso observando. Perceba, a pessoa mais importante no clube de leitura é o livro, é o texto. Então você está reunindo essas pessoas para servir esse texto e dar abertura para as pessoas falarem o que sentiram, o que perceberam, compartilhar afetos diante do texto e do livro escolhido. Então, o que você vai observar é, de repente, quando um integrante está falando, você dá uma passada de olho em todos do grupo. Por isso que não é muito interessante ter grupos muito grandes. No máximo até 10, 12, você vai perceber o teu manejo, se você dá conta de segurar esse grupo onde todos estão à sua maneira pessoal participando. Então, às vezes, sempre vai ter um integrante que fala mais. Isso é ótimo, porque você aproveita para observar as outras pessoas, né? Então, às vezes uma pessoa tenta completar uma coisa e não consegue, né? Então, ali você dá abertura, né? Fala, convida, olha para a pessoa mostrando interesse, curiosidade. Então, a tua observação e a tua curiosidade, que cada um ali vai trazer um livro lido pelo coração, pelo próprio coração. Então, perceba, é um texto, é um livro, mas se você tiver 10 integrantes, 4 integrantes, o número de integrantes é um número de corações que leram este livro, percebe? Então, à medida que você observa, que você percebe, você convida outras pessoas a falarem, né? Aberturas a diferentes perspectivas. Menino, menina, às vezes a pessoa tira uma percepção que, sabe, vai uma viagem que você fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa chegou a essa conclusão? Meu Deus, eu não tinha percebido isso no texto, mas é mais uma percepção. Então, acolha, se abra. Que interessante. E toda vez que você perceber que uma pessoa está tentando julgar ou escrachar o personagem, né? Sempre leve em consideração de que ali é uma expressão humana. Então, o que será que levou aquela pessoa a ter essa atitude? Né? Por que esse autor achou importante trazer essas características? Então, se abrir até aos horrores humanos dos personagens. A gente precisa, pelo menos na arte, se abrir para todas as características humanas que a arte traz. Perguntas abertas,
né? Às vezes o próprio texto te convida a fazer uma pergunta, para estar incentivando um pouco a discussão, principalmente quando tem, não adianta, sempre vai ter um cabo de guerra de julgamento. Eu acho isso, imagina, onde já se viu. Ah, é porque eu conheço uma pessoa que fez isso, né? Então vai, vai para aspectos, né? Às vezes vai para um filme, vai para uma novela, mas às vezes é uma pessoa, né? Que é a pessoa que o integrante conhece. Então, perguntas do tipo: o que você faria no lugar do personagem? E você? E você? Que você não quer falar? Mas você pelo menos sentiu? Você tem uma resposta aí? Você não precisa falar a resposta, não. Mas chegou alguma resposta aí? Pronto. Né? É lógico que a gente tem uma sequência de perguntas interessantes, o próprio texto pode trazer, e eu separei um material de apoio, PDF, para você ter mais acesso a exemplos de perguntas, inclusive uma aula só falando do meu plano de voo, tá? Então, por mais que aqui esteja assim, nossa, tá, mas e na prática, como seria? Você vai ter acesso a esse material. Vamos primeiro consumir essas informações. Respira. Flexibilidade. Flexibilidade da nossa parte, né? Já que a gente está falando nesse assunto agora, né? Que é justamente a leveza. Então, a flexibilidade partindo de nós, convidando as pessoas à flexibilidade. Uma vez eu escutei, lógico que foi isso, num clube de leitura de um integrante, porque você vai perceber o quanto que você aprende com os seus integrantes, que riqueza é um clube de leitura para a tua formação como cidadão, como cidadã, como ser humano. E essa pessoa falou assim: mas a minha opinião não invalida a sua. Ambas opiniões, mesmo que divergentes, mesmo que opostas, na nossa sociedade, podem e devem conviver. Não é maravilhoso isso? E compartilhamento pessoal. É interessante, às vezes você sente às vezes que o grupo está cansado, está esgotado, né? Para acordar um pouco esse grupo, você pode ler trechos que você achou importante e se colocar. Esse trecho eu achei muito bonito, praticamente melódico, ou esse trecho aqui foi muito duro, essa parte aqui foi muito triste. Tem coisas que talvez a gente não acesse enquanto dor nessa vida, enquanto a arte, os personagens na literatura acessaram dores que talvez a gente nunca vai acessar, então você pode levar essa uma perspectiva pessoal sua. Enquanto leitor, quando você estava lendo o livro em casa e você chega ao seu clube de leitura, você é também um leitor. É lógico que ali você é o líder, você é o organizador, você tem que estar atento, né? Ali você não está relaxado. Não, ali você tem uma função atenta, mas isso não te impede de trazer suas perspectivas. Isso aproxima muito. Isso aproxima muito o vínculo com o seu clube. Firmeza. Agora vem uma parte que eu acho interessante ter um pouco de cuidado. Então, assim, tem algumas coisas que você vai salpicar na tua flexibilidade, na tua leveza, com a tua personalidade. E aqui vai ver que eu sou meia dura, né? Eu sou um pouquinho, eu tenho um temperamento mais rígido, então assim, eu fico achando que essa parte é uma parte importante e que quanto menos você mexer nisso, melhor para a vida longa da tua saúde emocional e psicológica enquanto líder e para a saúde do seu clube de leitura. Mas fique à vontade, tá bom? Estrutura e tempo. Estabeleça uma estrutura para as reuniões do seu clube, incluindo uma agenda e um cronograma. Mantenha o respeito pelo tempo e pelos prazos estabelecidos. Coloque um despertador no celular com horário para começar e para terminar. Credo, Tamara, que
Não é muito rígido, não. Não, gente, algumas coisas é importante até porque as pessoas vão se programar. Então, quando uma pessoa recebe um cronograma meu, ela sabe que aquilo vai ser respeitado e se é uma turma de domingo para ler um livro de 2.000 páginas durante um ano todo, as pessoas que me conhecem sabem que todo domingo, na data marcada, no encontro mensal, quinzenal, eu estarei lá até terminar e cumprir esse cronograma. As pessoas já me conhecem por essa rigidez, mas é um cronograma que eles sabem que vai ser cumprido, né? E o horário também eu acho importante porque as pessoas, por mais que as pessoas falem assim, mas Tamara, só chegou eu, o pessoal está preso no trânsito, vamos esperar por eles? Falei, não, a gente pode esperar por eles, mas já vamos conversando. Fala para mim como é que foi a leitura para você. Aproveita que só tá nós dois aqui, que só tá nós duas aqui, e me fala se teve alguma dificuldade, tem alguma coisa do encontro passado que você não conseguiu falar, que você quer aproveitar para falar agora. Você entendeu? Você pega este momento que a pessoa está constrangida em começar sem os outros integrantes, mas você torna um momento muito especial. E aí os outros integrantes vão chegando e já tem uma energia do livro, da discussão, do quanto que isso é importante. Tudo que acontecer, para mais ou para menos, dá para aproveitar. Sempre. Regras de comportamento. Defina regras básicas de comportamento, como ouvir atentamente os outros, evitar interrupções e manter o foco nas discussões. Aqui é uma dica interessante. Sempre comece as reuniões falando com calma e bom tom. Pessoal, vamos começar? Lembre-se, aqui nesse clube, vamos evitar julgamentos, descartar o certo e o errado e respeitar a fala dos integrantes. E às vezes você já pode até estabelecer umas regras, né? Do tipo assim, como para você no teu clube de leitura é muito importante respeitar a fala das pessoas, né? Como é que isso poderia ser? Uma vez eu perguntei isso no clube de leitura, como é que vocês querem fazer isso? Aí uma integrante do grupo falou assim, Tamara, toda vez que a gente for falar, poderia levantar a mão. Então, assim, tinha uma pessoa que queria falar, em vez de interromper, ela levantava a mão, porque ela sabia. Ali o grupo todo sabia que ela queria falar logo em seguida. Isso é bem interessante. São regrinhas básicas, mas que fazem uma diferença absurda. Direção da discussão. Lembre-se de que você é o mediador e às vezes pode ser necessário direcionar a discussão de volta ao livro ou ao tópico em questão, caso a conversa se desvie muito, né? Então, assim, às vezes as pessoas começam e sai fora mesmo, né? Então, tem uma hora, nem que seja na respiração da pessoa, viu? Então, fala, e tá fora, tá? Ela viajou, não tem, isso vai acontecer. Vai. Aí você fala assim, pessoal, onde foi mesmo que a gente parou? A gente pode voltar? Vamos voltar para o livro? Você pode até perguntar para a pessoa que viajou. Para a pessoa que levou o grupo todo para um outro lugar, né, você pode perguntar: vamos voltar para o livro? Obrigada. Vamos voltar para o livro? Qual a parte mesmo que a gente parou? Pronto. Equilíbrio nas conversas. Garanta que todos tenham a oportunidade de falar e que vozes mais dominantes não monopolizem a discussão. Nessa situação, você pode perguntar a um integrante quieto se ele percebeu algo interessante e se ele for cortado. Pessoas que falam um pouco mais devagar, que respiram entre uma palavra e outra. Perceba, a boa parte das pessoas sofre de ansiedade. Então, muitas vezes uma pessoa vai falar, ela tem que parar para puxar o ar. Respeite o tempo da pessoa, né? Então,
Pessoas mais ansiosas, com cérebros mais acelerados, que é muito comum hoje, não aguentam isso. Tentam terminar pela pessoa, tentam falar em cima. Então, o que você pode falar vamos escutar a Maria? Chega. Vamos escutar a Maria? Eu queria escutar a Maria. Maria, parece que você ia falar uma coisa. Não, gente, só um instante, só um instante. Porque a coisa toma de conta, você pode até esperar a onda baixar das discussões, né? Mas aí você volta. Maria, você estava falando uma coisa e aí a gente acabou te interrompendo, né? Não foi você que interrompeu, foi o grupo todo, mas leve junto. Nós te interrompemos. Você lembra o que você estava falando? Às vezes a pessoa se perde e não lembra mais. Desculpa, você não lembra mais, mas se você lembrar, você volta, né? Assim, para as pessoas sentirem que houve uma pessoa assim que quis falar e não pode. Não pode falar. Então, a própria maneira que você volta ao texto, a própria maneira que você se interessa pela fala da pessoa, faz com que ela, aos poucos, com o tempo, pode ser que ela consiga se defender. Que ela levante o braço, que ela fale um pouco mais alto. Gente, espera aí que eu não terminei. Já pensou uma pessoa mais quieta, mais ansiosa, mais introvertida, conseguir levantar a voz e se defender? Clubes de leitura fazem isso. Dependendo da estrutura da mediação de você como líder, clubes de leitura desenvolvem as pessoas. Desenvolvem. Respeito por opiniões divergentes. Enfrente respeitosamente opiniões que vão contra a maioria, incentivando o debate saudável, desde que não se torne desrespeitoso. E, se necessário, repita a mensagem. Sabe aquela mensagem lá do comecinho da reunião? Pessoal, lembrando que aqui nesse clube vamos evitar julgamentos, descartar o certo ou errado e respeitar a fala dos integrantes. É importante ler o livro com seu coração. Não tentem controlar ou entender, apenas sintam. Então, perceba, não é um clube de estudos sobre mitologia ou sobre filosofia que provavelmente algumas informações estão no âmbito do certo ou do errado, do ano, do século, do autor, do mito, do filósofo, da teoria. Lógico que existe o certo e o errado, mas quando a gente pensa no clube de leitura mais no viés da biblioterapia, que é o conjunto de textos e livros que podem levar a pessoa num movimento de cura, que eu vou trazer mais esse termo biblioterapia para o nosso curso, que eu uso a forma mais popular livroterapia, é importante nesses textos que são mais obras de ficção ou que são os clássicos, que são os romances, que justamente a gente se abra para os afetos, para a gente poder se expressar. Então, clubes de leitura são lugares, são ambientes para se entrar em contato com a arte. E a arte, enquanto expressão humana, quanto menos certo ou errado, melhor. Então, se você tiver com vontade de defender um monstro da história, defenda, é o seu direito. Porque a gente não sabe o que, no fundo, aquela pessoa está defendendo. Né? Qual característica do monstro, entre aspas, que está sendo defendido ali. Né? Essa frase do começo da reunião, ou que aqui e ali você pode estar colocando quando a coisa fica um pouco mais saindo do controle, você pode formular a tua frase, né? Porque basta você falar assim, pessoal, lembra que aqui não existe certo ou errado? E que opiniões divergentes podem e devem conviver? Né? Então pode ser uma coisa mais curta, tá? E quando você fecha numa frase mais curta, é repetir, repetir, repetir para virar justamente
o tipo de sangue que circula nas veias do seu clube de leitura, entendeu? Isso tem que entrar na cabeça das pessoas e vai entrar pela repetição. A repetição, a insistência nessas regras, porque essas regras é, abrem a possibilidade para o respeito. Significa o que essas regras? Que você, como líder, né, você defende a conduta dessas regras. E essa defesa, ela é vital no teu clube de leitura. Se você estabeleceu regras ou diretrizes para o clube, aplique-as de forma justa e consistente pela repetição, levando à conscientização. Então, assim, por exemplo, esses dados que eu estou trazendo para vocês, é lógico que são meio que a minha cara. A minha cara enquanto Tamara, enquanto mulher, eu acredito nisso aqui, e é lógico que isso reverberou nos meus clubes de leitura. Entende? De maneira geral, nas minhas relações. É lógico que eu cometo erros absurdos, eu sou humana. Então, veja que firmeza, que regras de conduta na tua maneira de ser serão uma expressão sua a ponto de tornar a cara do seu clube de leitura. Entende? O equilíbrio entre leveza e firmeza envolve a capacidade de ser flexível e adaptável às necessidades do grupo, ao mesmo tempo em que mantém a estrutura e o respeito pelos membros, pelos integrantes do clube. Lembre-se de que o objetivo é promover discussões literárias significativas, enquanto cria um ambiente positivo para todos os envolvidos. E então, até aqui, o que te chamou mais atenção? O que passou pela tua cabeça? O que você se sentiu assim um líder com mais leveza ou com mais firmeza às regras, ou tipo você é uma versão híbrida? Hã? Interessante, né? É bom a gente pensar nisso. Na próxima aula a gente vai conversar sobre as cartas na manga, que é interessante ter, e vai ter material de apoio aqui, tá? Não se preocupa não. E a confiança no texto, no livro escolhido. E aí, no final dessa terceira parte, depois dessa próxima aula, a gente faz de novo o exercício de escrita, tá? Vai ser legal. Até a próxima aula. Obrigada!